é o Vini e hoje estamos para mais um react. E nesse vídeo completamente justiçado, Hotel Transilvânia 3 é secretamente o melhor da franquia. Então vamos lá, vamos ver esse vídeo. Vamos ver que eu nunca assisti esse filme, só assisti o primeiro, o segundo e o quarto, nunca assisti o terceiro. Então vai ser a primeira vez que eu vou saber a história do filme. Hotel Transilvânia 3, considerado o filme que iniciou a queda da franquia e que é lembrado unicamente por uma cena. Depois do sucesso... E eles dançam Macarena no filme. comercial monstruoso do segundo filme, a Sony Animation não perdeu tempo anunciando Eu preciso de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. a sequência, e que se passaria num navio de luxo para monstros. E como sempre, o capitalismo falou mais alto para ter uma sequência de uma franquia que talvez não precisasse ter um terceiro filme. Novamente, o diretor Genki Tartakovsky retornou para o seu terceiro filme. Em 2017, aquela treta do filme do Popeye já tinha acontecido. Esse era aquele projeto dos sonhos do Genki dentro da... Ele tinha, no Hotel Transilvânia, você falou mais disso. Que no caso foi que era um filme que estava em produção, que o Genki tava fazendo. Só que ele acabou sendo chamado para fazer o Hotel Transilvânia 2. E depois que fez o Hotel Transilvânia 2, a Sony simplesmente cancelou o filme do Popeye, dizendo que não dava dinheiro. Sony. Só que o filme não foi pra frente por divergências internas. Especula-se que a Sony entendia que o filme não iria fazer dinheiro e que priorizou fazer o filme do emoji. Contudo, Não, pelo amor de Deus, deixar de fazer um filme para ser muito massa do Popeye para fazer um filme de emoji. Essa Sony é doida, muito doida. do Tartakovsky não rompeu com a Sony nem nada disso. E ele foi fazer mais um filme pro estúdio, que foi esse do Hotel Transilvânia 3. Caraca, gente, às vezes é muito difícil de acreditar que a Sony Animation é o mesmo estúdio que fez o Aranhaverso, mas que também cancelou um filme promissor do Popeye para fazer o filme do emoji. É uma parada inacreditável. É o verdadeiro estúdio que vai do céu ao inferno a cada filme. E assim como nos dois primeiros filmes... DreamWorks não existe. DreamWorks não existe. Hotel Transilvânia 3 foi um grande sucesso comercial, arrecadando mais de 520 milhões de dólares. E ao contrário do Hotel Transilvânia 2, nesse terceiro, o Adam Sandler não teve crédito no roteiro, e sim o Genki Tartakovsky. Talvez haja esperança para esse filme. Talvez essa frase que o pessoal fale que o filme 3 foi onde começou a queda do Hotel Transilvânia seja um grande exagero. Afinal de contas, como é que pode um filme ter o... ser tão ruim assim? E mais do que isso, não tem como essa história do 3 ser pior do que aquele final do filme 2, que eles estragaram tudo com aquele negócio do bebê vampiro. Sim, ainda não superei aquele final horroroso. Então, vamos analisar aqui Hotel Transilvânia 3. Tá na hora da Batalha dos DJs. O filme começa em 1897, quando os monstros fugiam dos humanos. No trem, Drac e seus amigos disfarçados são encontrados pelo professor Abraham Van Helsing. Eu sou o professor Abraham Van Helsing. E não tem nada a ver com o Van Helsing do Hugh Jackman. Tá? E sim, porque o Van Helsing é um personagem que realmente existe Na lore do Drácula, ele realmente existe. E quem não conheceu o Van Helsing, pelo amor de Deus? dentro da mitologia do Drácula. E assim como no primeiro filme que eles pegaram o Jonathan Harkness pra ser o Johnny, aqui eles estão pegando o Van Helsing, só que eles estão mantendo o nome original dele. Mas que teria sido engraçado o Hugh Jackman fazer a voz desse Van Helsing, isso seria. Nessa versão do Hotel Transilvânia, Van Helsing é um cientista maluco bombado com o cabelo do Dr. Willy lá do Mega Man. Ele vai ter aqui uns diálogos expositivos sobre como ele caça monstros para o bem da humanidade, e claro que os monstros fogem. E vamos ter uma cena de ação bem legal no trem.
O Drake aqui tá bem tranquilo porque ele já enfrenta a família do Van Helsing há gerações. E com facilidade ele se livra do professor Abraham Van Helsing. E ele é bem persistente porque tenta diversas vezes. E olha, pra um humano, parabéns pra ele é muito resistente. E aqui já entra a primeira grande novidade que a gente vai ter nesse filme do Hotel Transilvânia 3, que é de fato ter um antagonista no filme. Porque os dois primeiros filmes meio que não teve. O vilão do segundo tempo, do segundo filme só apareceu no final. Foi aqueles vampiros vai feio. Vilão do primeiro filme você pode dizer que é o Drake, mas ele também é o protagonista. E no segundo filme são aqueles morcegos humanos e o Volvad. Só que também o Volvad vai pro lado do bem e aquele morcego humano aparece só no finalzinho pra fazer algum nível de ameaça. E aqui nesse terceiro filme não, eles estão fazendo mais o feijão com arroz com uma história clássica com um vilão já sendo desenvolvido desde o início. Aliás, eu acho bem positivo começar o filme mostrando esse Van Helsing e todo o ódio que ele tem pelo Drake, porque isso mostra que você pelo menos está querendo fazer algo diferente para essa franquia e até mesmo expandir o lore, já que, convenhamos, tava precisando mesmo. Depois do Drake derrotar Van Helsing, cortamos para os dias atuais. E o vampiro agora tá especialista em casamentos no hotel. E a Maeve está ajudando essa... Quem vai se casar agora? Quem é o noivo? Pra eu pegar o vestido. Pegar a esposa. Essa noiva no dia do seu casamento. E até explica sobre o Chan. Não quero mais não, desisti. O Chan só rola uma vez na vida e não pode deixar passar. Segura Chan, ama o Chan. Eu sempre achei engraçado que na versão dublada eles usam a palavra Chan. Fica 10 vezes mais engraçado do que Zing. O casamento é salvo, só que na hora da dança romântica, todo mundo tem um casalzinho, menos o Drake, que fica ali sozinho. Uma mulher, Frankenstein, aparece ali e tenta dançar com o Drake. Mas o último dos românticos não quer saber de namorar ninguém. Só porque eu estou com... Caraca, mas o Drake é cego mesmo, hein? Como dizer não pra essa mulher com esse braço aqui, velho? Tantas possibilidades. Não dá pra ficar escolhendo. Tantas possibilidades, safadinho. Não, faz 100 anos que você não pega ninguém. Caraca, Drake, 100 anos, Drake. Meu Deus, Drake. E esse que vai ser O virgem de 100 anos. o arco do Drake no filme. Ele não quer ficar com ninguém, porque ele já teve o seu Chan, e realmente não acredita que vai rolar outro. E agora ele vai embarcar nessa jornada para entender o quanto que está errado, para finalmente se permitir amar uma outra pessoa. E esse arco aqui já é 10 vezes melhor do que o arco que o Drake teve no filme 2. Ah, mas o meu neto tem que ser vampiro, eu vou fazer as presas dele sair. Vai se danar, Drake, eu quero ver o Chan. O Drake tenta às escondidas conseguir um encontro usando o aplicativo Tinder dos monstros no celular. Só que o Drake é bem seletivo e só escolhe as muito bonitas. E quando uma bonita dá match, na vida real, ela é bem diferente da foto. Ih, rapaz, mas essa terra foi pesada, hein? Será que vai ter mais dessas no filme? O ponto é que o Drake sabe que tá sozinho. E ele percebe que precisa de alguém, mas quer fazer tudo sozinho. E não acredita que vai ter sucesso. A Maeve, sem querer, escuta isso, mas entende errado que ele só tá estressado do trabalho e que quer ficar mais tempo curtindo a família. E olha só, a direção do Genki Tartakovsky aqui brilha demais com seu timing cômico, assim como o estilo da animação e a movimentação do Drake. Assim, eu sei que tá ficando repetitivo, mas é que eu amo essa movimentação do Drake. Essa movimentação borracha do Drake é demais. E nesse filme a gente finalmente consegue entender porque o Drake se movimenta desse jeito, né? O cara tá 100 anos na seca. Depois de 100 anos ficaria assim também. Na televisão, ela descobre por uma propaganda um cruzeiro para monstros. E o filme daí nem perde tempo e já corta pros monstros viajando no avião rumo ao navio. O Drake aqui tá desesperado porque não sabe para onde tá indo. Só que a Mavis garante que vai cuidar de tudo. Enquanto isso, temos Dennis, que está um pouco mais velho agora, levando o seu cachorro grande no avião. Você sabe, eu disse, vou pro jogo com as crianças.
dois monstrinhos aí. Gente, essa cena é hilária. Quando o Hotel Transilvânia apresenta esses conceitos que só poderiam funcionar na sua própria franquia, as piadas acabam funcionando muito bem. O destino do avião é o Triângulo das Bermudas, é claro, e que possui ali diversos navios naufragados, e é o local do luxo. Só me lembrei daquele dos vídeos, você sabia, falando do Triângulo das Bermudas. Luxuoso navio que vai hospedar os nossos protagonistas. Você praticamente não sai É o Titanic, é? do hotel desde que a mamãe morreu. Bonita cena. Aliás, esse arco do Drake tem potencial pra dar bem bom no filme. Especialmente porque a gente não sabe muito sobre o passado e a vida amorosa do Drake. Só sabemos que ele tá na seca por 100 anos, coitado. Então, tem potencial, começou bem, vamos ver agora se vocês não vão pisar na bola. O navio é apresentado nessa bela cena com os peixes garçons e depois zarpa ao mar. A outra coisa é que essa premissa do navio é bem clichê, só que ela é muito boa para um filme de comédia, especialmente no caso do Hotel Transilvânia, porque a franquia tem vários personagens que podem entrar em situações engraçadas num navio ou numa praia. Isso daqui funcionou muito bem pro Chaves em Acapulco. Muito bem, mas muito bem mesmo. Melhores episódios da série. Ou no clássico Apertem os Cintos, que são pra mim dois clássicos da comédia. Eu não vejo porque esse filme do Hotel Transilvânia se passando num navio não poderia ser tão bom quanto, porque esses personagens da franquia são muito bons. E se você acerta o timing da comédia, você acerta o estilo, você pode conseguir uma coisa muito especial aqui. Cada núcleo do personagem pode ter o seu pequeno arco envolvendo pequenas situações no navio ou na praia. Por exemplo, tem o Dennis com a lobinha escondendo o cachorro, as bruxas curtindo o banho da lua e os outros personagens também. E olha, eu sei que não é pra todo mundo, mas eu acho todos esses momentos muito engraçados porque eu acho esses personagens engraçados nessas situações. Mas enfim, é nesse momento que somos apresentados a capitã do navio, a Erika. Érica! E sim, eu sou humana, mas ninguém é perfeito, né? Que o filme casualmente omite o sobrenome dela sem nenhuma importância na história. Né? E o Drake, ao ver a Erika, tem o tchan. O que na verdade eu acho muito legal, porque ele se apaixona por uma humana, mostrando o quanto que ele deixou o seu preconceito pra trás. E esse é mais um motivo do porquê a premissa da história do Hotel Transilvânia 3 é melhor do que a do 2. Fini, fani, funha, uau. Isso foi muito Charlie Brown. O Drácula tá tão apaixonado que não consegue nem falar direito com a Erika, mas ela prontamente sabe como agradá-lo, o que só aumenta ainda mais o seu amor pela dama. E depois dessa introdução, o filme vai fazer exatamente o que a gente estava pensando. Ele estabelece todos os coadjuvantes no navio e cria essas diversas... Que cena horrorosa. O Wolverine parece muito o meu vô de sunga. Ele parece muito meu vô de sunga, o Wolverine. subplots. Tudo isso para criar momentos mais engraçados e manter a dinâmica do filme. Vamos ter o Vamp ao lado das bruxas, o lobisomem com os 300 filhos deixando no clube das crianças, e entre outros. Todas essas piadas são muito boas e são rápidas, o que meio que passa uma energia de curta muito forte para a animação. Enquanto isso, descobrimos que a Erika é do mal, e é bisneta do Van Helsing, e que sim, ainda está vivo utilizando essa máquina. Isso desencadeia um flashback sobre como o Abraham criou esse plano super centenário para destruir os monstros usando um objeto perdido da Atlântida. E esse é um planinho pra lá de mequetrefe. Aliás, esse papo de que a Atlântida na verdade era um país dos monstros é muito aleatório. Quer dizer, eu entendo o Van Helsing aparecer nessa história porque meio que faz parte do lore do Drácula, de vampiros e tudo mais. Agora, Atlântida? Tudo bem, eu não sou nenhum especialista em lore de vampiros, mas Atlântida parece uma coisa muito aleatória. Batman do Bram Stoker é bom demais. Pra colocar no filme. Só que assim, ó, esse plano megalomaníaco é o plano do Abraham.
A Erika, no entanto, quer matar o Drake no navio. E com isso, cortamos pro nosso protagonista, que tá se achando aqui o gostosão e começa a dançar nessa cena icônica. Aqui ó, acabou. Esse filme aqui já é melhor que Hotel Transilvânia 2. Não tem como superar essa cena. É muito engraçada, velho. Drake dançando com seu gingado único e a Erika tentando matá-lo e desviando de tudo. Cara, essa cena rivaliza com as melhores cenas do primeiro filme. Com todo respeito. Não sei da onde que o pessoal diz que esse filme é a queda do Hotel Transilvânia. Ele é tão bom quanto o primeiro. Quer dizer, vamos ver até o final, né? Que tem um terceiro ato ainda. E o melhor de tudo é o Drake mega convencido que... Esse filme é um dos filmes mais subestimados da Sony, junto com todos os outros. Que tá arrasando na pista. Só que ele também não quer que a Mavis fique sabendo do seu crush. E é nesse momento que os monstros vão jogar Monstro Ball com essa bola que eu juro que eu já vi numa programação. O mascote do GE não tava fazendo dinheiro, né? O GE não tava mais dando dinheiro, aí foi pra esse navio ganhar dinheiro. Programação da Globo. A Erika interrompe a partida para dizer que eles chegaram na primeira parada, um vulcão submarino. Ah sim, tem isso também. O roteiro tem essa ideia do navio ficar fazendo pequenas paradas. Uma coisa que eu não entendo é um vulcão submarino. Vulcão não é de fogo. E como é que um vulcão fica dentro da água? Uma pergunta. E como é que ele entra em erupção estando dentro da água? Os inteligentes dos comentários me respondam. Se esse vídeo pega mais de 8.002 views. Paradas para eles justamente manterem essa dinâmica da história e irem mudando os cenários do filme, sabe, para não ficar só no navio. E como eles podem colocar eles debaixo do vulcão e depois numa praia, isso permite ainda mais criatividade nas piadas que eles vão fazer. E aqui é outro ponto positivo desse roteiro. E uma outra coisa é que ter a antagonista o filme inteiro faz toda a diferença pro Hotel Transilvânia. O Genki Tartakovsky agora pode ficar alternando entre os núcleos dos personagens principais e a vilã. E não me entendo mal, a vilã ainda é genericaça demais. Só que as circunstâncias são engraçadas. Com esse queixo de cu aí dela. Porque ela sempre falha em matar o Drake. Isso cria esse humor meio papaléguas e coiote que faz brilhar exatamente a melhor qualidade da franquia Hotel Transilvânia, que é a sua animação e o timing cômico do Genki Tartakovsky. Lembrando que o que inspirou todo esse estilo visual do Hotel Transilvânia foi o Tex Avery, lá dos Looney Tunes, e aqui a gente tá vendo o ciclo se completar, realmente tendo essa dinâmica Looney Tunes, ainda mais do que o filme 2 que a gente elogiou aqui. E sem falar que a Erika tem um quesinho de Equipe Rocket com esse submarino de pedal. Equipe Rocket traz problemas, mais problemas eles trazem. Aqui ó, fez referência a Pokémon, nota 10, acabou, essa é a regra. Aliás gente, a cena subaquática é demais. Simplesmente não tem diálogo. É uma musiquinha pintando o clima e a Erika tentando capturá-los. É Looney Tunes demais. Ela falha em derrotá-los na água, só que na hora de fugir, a Mavis suspeita de algo pela foto que tirou do Drake. E lá no navio, os amigos do Drake... Oxi, mas ele nem aparece em fotos. Aqui escutam a Erika desabafando e entendem erradamente que ela está apaixonada pelo vampiro. E eles, como bons amigos, avisam o Drake, que fica um pouco inseguro. Só que o problema é que a Erika escuta essa conversa e prepara um plano de contingência para lidar com o Drake apaixonado. Gente, eu realmente estou impressionado como que em 45 minutos esse filme ainda não ficou chato. De todos os três, esse é o que tem os melhores 45 minutos iniciais. Ouso dizer, sim, eu ouso, que até esse momento é o melhor filme dos três. Pois é, falei. Não me matem, comentem! A Erika convida o Drake para a cantina à meia-noite. É nesse momento que chegamos na parada 2,
e que é essa ilha deserta. Novamente, o filme passa essa vibe de curta com cada personagem, curtindo esse momento na praia. Enquanto isso, a Mavis conversa com o Johnny, que dedura que o Drake tá gamadão pela capitã. E a filha dele fica um pouco confusa com esse sentimento, porque ela não sabe lidar com seu pai e com outra mulher sem ser sua mãe. E é aqui que eles vão desenvolver mais esse arco da Mavis pro filme. Porque desde o início ela queria ajudar o pai dela. Só que quando ela fica sabendo que o que realmente o Drake queria era conseguir um outro amor, ela fica em choque. E é algo muito curioso, né? Porque a Mavis quer que seu pai seja feliz, mas não quer que seja com uma outra mulher. Ela tá sendo um pouco egoísta nesse sentimento dela. E esse é um sentimento bem real que outras pessoas podem sentir colocados numa situação parecida. É tipo quando você arranja uma madrasta. Eu não tenho uma madrasta, mas é uma coisa, deve ser bem chata para quem tem, porque tipo, você vê o seu pai ou a sua mãe separando do seu pai ou sua mãe, tanto faz, e colocando outra pessoa, e dá que finge ser seu pai ou sua mãe, você meio que começa a estranhar, e começa a ter umas rinchas com essas pessoas. Por isso que muita madrasta e é afilhado que fala. Eu vou chamar de afilhado. E afilhados são brigados. Na minha cidade só que tem é isso. Parecida. Então é algo bem bacana que dá um pouco mais de protagonismo pra Mavis, que é algo que a gente reclamou do filme 2, e isso sem falar que é algo que conecta a Mavis com o Drake, que é o protagonista. Então você liga ela mais pra história principal. E qualquer coisa eu acho que é melhor do que o que eles fizeram com a Mavis no segundo filme, que colocaram ela pra escanteio do escanteio num filme que era sobre o filho dela. Ela deveria ser co-protagonista daquele filme e eles simplesmente tiraram ela da história principal pra colocar ela do outro lado do mundo. Chegamos então no encontro do Drake. A Erika tenta matá-lo colocando alho na comida, o que eu confesso que é pra ser hilário, mas nem tanto assim porque tem a famosa piada de peito. Ah, sim, tá demorando, né? O checklist da piada. Aqui, tá aqui, produtores. Colocamos uma piadinha que vocês tanto queriam. Os produtores desse tipo de filme devem ficar malucos se não colocam essa piada, né? Senão eles vão muito surdo. Mas como que as crianças vão ver se não tiver essa piada? É o fim da humanidade! Pois é. Tá aí a piada de vocês conseguiram colocar. O Drake conta a sua história de vida e começa a amolecer o coração da Erika. E os dois, na verdade, têm muito em comum. Só que é nesse momento que a Mavis aparece e interrompe o encontro e se recusa a aceitar que o seu pai estava num date. Ela ainda diz que não confia nessa capitã e que tem algo de errado nela. Agora, é impressionante como até quando a Mavis está errada, no fundo ela ainda está certa. A Erika já está toda apaixonada pelo Drake, mas não entende esse sentimento. E seu bisavô pede para ela ter paciência, porque logo estarão no local do plano. E eles capturam a família lobisomem, porque sem querer eles escutaram a conversa. À noite eles chegam em Atlântida, e que é uma cidade estilo Las Vegas, e são recebidos por um polvo gigante que canta. Calma, que o Macarena tá chegando, Macarena, tá chegando. Ai! Todos se divertem no cassino com altas piadas sobre vício em jogos. Mas o importante é que a Erika investiga as ruínas atrás de um objeto que o seu pai pediu. Esse é um MacGuffin aleatório que o filme criou para ter um objetivo para a Erika aqui. Só que ela é seguida pelo Drake. Pai? Não é bisavô, não? E que é seguido pela Mavis. Aliás, 10 de 10 essa piada aqui dos bigodes na estátua. Durante a aventura, Erika cai numa armadilha e é salva pelo Drake. E isso vai resultar em outras cenas do Drake salvando a Erika, numa espécie de dança romântica entre os dois. Pô, essa cena é muito legal. Já agradeceram ao Deus Tartakovsky hoje? Aliás, seguimos avançando no filme e eu não consigo entender porque as pessoas dizem que esse é o pior dos 4 filmes. Não consigo mesmo, pra mim até o momento é o melhor dos 3. A Erika tá perdidamente apaixonada. Só que ela precisa focar no seu plano. E ao conseguir aquele MacGuffin, o local desmorona. E novamente, Drake salva a Erika.
ela aqui se prontifica em tirar um machado da cabeça dele. Só que nesse exato momento chega a Mavis, e que pensa outra coisa da cena. Isso deixa a filha do Drac indignada, porque ela pensa que estava certa sobre a capitã. Só que o Drac admite que está apaixonado por ela. E o problema aqui é que a Erika escuta tudo isso e vai dizer pro Drac que nunca poderia ficar com um monstro como ele. Eu nunca ficaria com um monstro. Caraca, não tava esperando por essa cena nesse filme. O Drac realmente sofreu preconceito por ser monstro. Levou 3 filmes pra isso acontecer, mas aconteceu, eles fizeram isso aqui. E isso É, a coisa que todo mundo já esperava. Então, Drac, deixe de ser monstro, seu monstro. Monstro monstruoso. é algo que a gente comentou nos 2 primeiros filmes, porque essa é muito a temática do Hotel Transilvânia. Só que os 2 primeiros filmes nunca realmente teve coragem pra fazer uma cena como essa. É, só teve a cena da sogra da Mavis sendo extremamente escrota. Eu acho corajoso, ainda mais porque a Erika é a vilã do filme que estava tendo o arco de redenção, o que torna tudo mais complexo e algo que você realmente não estava esperando ouvir nesse momento do filme. Agora, claro, você pode argumentar que ela não falou aquilo de verdade, aquele não era realmente o sentimento dela, porque na verdade ela tá apaixonada pelo Drac, mas não aceita que tá apaixonada pelo Drac e ela tenta fazer algum tipo de argumento na cabeça dela para se afastar do Drac. E o resultado disso é essa frase preconceituosa dela. E mesmo que no fundo a Erika não acredite nessas palavras, ainda é uma frase que afeta o Drac, e esse é o ponto mais importante. O Drac fica arrasado e a gente vê ele ficar arrasado, assim como a Mavis, que percebe que suas ações foram egoístas e até pede desculpas. É uma cena muito boa para esse filme. Cortamos então para Erika, que entrega o MacGuffin lá pro Van Helsing. Ela claramente está triste pelas ações que tomou, ao contrário do seu bisavô, que está louquinho para executar a parte final do seu plano na festa do cassino. E galera, finalmente chegamos no fatídico 3º ato do filme. Todos se preparam para a festa que acontece nesse local separado da cidade. A balada rola solta, só que o Drac tá para baixo sozinho novamente. O Johnny mete uma sabedoria nível Kung Fu Panda e faz a Mavis perceber que ela estava sendo preconceituosa com a humana, que eu acho que foi um caminho errado para a história. Esse momento da epifania dela, para ela perceber o quanto que ela estava errada, era importante para ela perceber sozinha. E aqui o Johnny, que tudo bem, não fez muita coisa no filme, ele simplesmente tira essa sabedoria do nada. É o guru da salvação dos personagens. E esse é aquele clássico É o guru. Talho de roteiro. Eles cortam possíveis cenas mais dramáticas e importantes para conseguir uma solução mais fácil para que o personagem seja pronto no seu arco principal para ele argumentar com outro personagem e fazer a história andar. E até então o filme não tinha apelado para isso e ele começa a apelar. O que eu acho que o filme deveria ter feito é algo que o filme 1 tem, de que a Mavis vê aquele álbum de fotos e a mensagem da mãe. A mensagem ajuda, mas é a Mavis que pega a mensagem, é ela que lê a mensagem, é ela que entende a mensagem. Enfim, a Mavis conversa com o Drac e incentiva o seu pai a conversar com a Erika para tentar novamente. Só que nesse momento, Abraham Van Helsing se revela juntamente com a Erika. Drácula fica chocado ao saber que ela é uma Van Helsing. E o vilão abre o MacGuffin, que tinha uma partitura de música, e toca no seu teclado. Isso cria um feitiço naquele polvo gigante, deixando ele do mal. Ah, esse pulo é muito mequetrefe, gente. A musiquinha ter sido diferente. Só que também não vou reclamar tanto assim, porque eles nos entregam uma Macarena. Então, dane-se a lógica. Salva o Drac. E é ela para que toda a salvação dos personagens. E esse é aquele clássico da mensagem da mãe. A mensagem do seu pai a conversar com a Erika para tentar novamente. E o vilão abre o MacGuffin e tem uma partitura. Pulei o vídeo todinho, caralho. Pulei o vídeo todinho. E vou ficar farmando minutos. De música e toca no seu teclado. Isso cria um feitiço naquele polvo gigante, deixando ele do mal. Ah, esse
Ele do nada ficou com... Não, mas tem que identificar que ele ficou do mal, né? Tem que ficar com o olho vermelhinho. Tem que identificar que ele ficou do mal. É muito mequetrefe, gente. A musiquinha tom, tom, tom. Não tinha nenhuma outra música clássica de vilão pra usar. Pelo menos o polvo fica bem mais intimidador agora. O polvo destrói a ponte e todos os personagens ficam presos no palco de dança. O Drac luta contra o polvo, mas pela primeira vez encontra um adversário à altura. E o Genki Tartakovsky manda bem demais nesse... A altura mais forte, né, no caso. Esse clima tenso aqui. Na última hora, Erika percebe que não pode deixar Drac morrer e se rebela contra sua própria família. Ela salva o Drac com a ajuda do doguinho do Dennis. Essa bela cena de ação. E como essa animação é Na voadora no olho do cara. bonita. E essa cena também é um grande exemplo do quanto que eles foram melhorando o estilo da animação do Hotel Transilvânia. Eles foram refinando o estilo e aquele... Mas pior que a animação tá muito mais bonita que nos últimos 2 filmes. Mas a Sony também, né? Inovou a animação de tudo. A Sony inovou a animação. De toda a história do cinema de animações. Eles chegaram na perfeição absoluta pro Hotel Transilvânia. A Erika tenta convencer o seu bisavô que monstros e humanos podem viver em paz e que o mundo mudou. Só que claro que seu bisavô retrógrado não aceita. O Johnny percebe que eles só vão conseguir derrotar o velho se usarem o poder da música para tornar o povo do bem novamente. Macarena, Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Infelizmente é aqui que o terceiro ato vai tirar essas soluções meio que absolutamente do nada. Tudo bem, eles vão nos dar o Macarena daqui a pouco. É só que o Johnny, ele ganha um protagonismo nessa parte do filme que ele não merecia. A história não é sobre o Johnny. A história é sobre o Drac, a Mavis e a Erika. E aqui parece que eles estão usando o Johnny porque eles querem usar o Macarena e o único personagem que poderia tocar a Macarena é o Johnny. E assim, olhando friamente, todo esse desfecho tinha que ter sido diferente. Só que também não vou reclamar tanto assim, porque eles nos entregam a Macarena. Então, dane-se a lógica e dá-lhe Macarena. Vai rolar aqui uma batalha de DJ com Good Vibration do Beach Boys. Só que isso não é o suficiente. Depois, Don't Worry, Be Happy, o que novamente não é o suficiente. E aí, Macarena é o suficiente. então que o Drac pegue a música mais chiclete da história. E agora sim, Johnny coloca a Macarena. De novo, colocou a minha música, não aceito crítica, sabe, mas não tem nada a ver com a história, dane-se. Põe a Macarena, soluciona qualquer problema na sua vida. Todos dançam essa música chiclete e derrotam o vilão. É totalmente anticlimático, mas tô nem aí. Drácula dançando Macarena é 10 de 10. O vilão até se contamina e começa a dançar também, mas cai no abismo. Ele é salvo pelo Drac. Ó, o Drac mostrando ser do bem. O que é uma bela rima com o início do filme, que ele deixou o Van Helsing cair e não fez nada. O vilão então se pergunta por que ele o salvou. E o Drac mete a moral da franquia e que não importa se ele é monstro ou humano, todos têm direito a viver sem ser julgado por quem ele é. Agora, é muito idiota o Van Helsing simplesmente ficar livre por tudo que ele fez. Ele tem essa redenção de 1 minuto porque pediu desculpas. Às vezes pedir desculpas não é o suficiente, né? Você também tem que pagar pelos seus crimes, né? E o filme simplesmente ignora isso. É o mesmo problema lá que a gente viu no filme do Lego Ninjago. Que o Garmadon pediu desculpas e tô bem aqui, tô vivendo minha vida, tá tudo na paz. Mas pior que todo filme é assim. Muitos filmes são assim. Eu pedi desculpas. Ô, gente, não dá, né? A Erika e o Drac têm um tchan e todos retornam para o hotel. E é lá que o Drac pede ela em casamento, terminando o filme dessa maneira Nem começaram a namorar, já estão se casando. muito bonita. E olha, apesar desse deslize no terceiro ato, que realmente não tá no mesmo nível do primeiro e do segundo, eu preciso dizer que tô muito surpreendido com esse filme e que eu gostei. O primeiro Hotel Transilvânia é bem bom, mas como eu disse, ele tinha aqueles pequenos problemas na sua história. Nesse terceiro, temos uma história bem mais simples, só que com um ritmo melhor. Acho Pior que é, tem um ritmo muito maior.
Acho que os momentos de piadas do filme também são superiores porque a gente tá mais acostumado com os personagens. E eles entram nessas situações que combinam muito mais com a franquia. E isso sem falar que o timing cômico do Genndy Tartakovsky está afiadíssimo aqui. E o estilo da animação foi refinado ao máximo para tirar o melhor desses momentos. E o resultado nós vemos em tela, especialmente com algumas cenas bem criativas, como aquela Isso é muito Looney Tunes, muito, mas muito mesmo. debaixo da água e a dança romântica nas armadilhas. E pra mim é completamente injusto dizer que a queda do Hotel Transilvânia aconteceu no filme 3. E também porque o 2, mesmo tendo boas piadas, tem aquele problema do arco do Drac. E aqui não tem esse problema. O arco é esse mesmo e foi bem feito. Agora, os grandes pontos negativos do 3 são o clímax, o Van Helsing e a questão da previsibilidade da história. Convenhamos, é uma história muito batida, até demais. Mas o Hotel Transilvânia já é assim uma história muito batida. Eu amo Macarena, mas o problema mesmo é o planinho mequetrefe. Tudo se resumir a uma batalha musical, sendo que até então não tem nenhum foreshadowing pra esse negócio, é um tanto quanto estranho. E o Van Helsing ter uma redenção no final, sinceramente, eu acho muito válida. E também tem o fato de que o Johnny se envolve mais na batalha final do que a Mavis, que era o que deveria ter aparecido mais porque ela era uma das co-protagonistas. Pra mim, os grandes problemas desse filme realmente estão no terceiro ato, que é meio que mascarado com uma excelente escolha de música, a Macarena. E infelizmente são esses os pontos que eu vou argumentar pra dizer que o 3 não é melhor que o 1. E agora chegou a hora da nota mínima e a nota máxima, vamos lá. A minha nota mínima é a nota 6,5. Também eu dou um 6 também de nota mínima. Porque ele preenche todos os requisitos para ser um filme assistível e que tem sim bons momentos, potencializados pelo ótimo diretor e o estilo da animação. E a minha nota máxima é... A minha nota máxima é um 8. Eu gostei da ideia. Mas o roteirinho é bem fraco mesmo. Só gostei da animação e das piadas. 7. O que vai nos levar para uma média final, arredondando para cima. A minha deve ficar um 7. 7,5. Porque eu gostei do filme de 6,8. O que coloca nesse momento o ranking de Hotel Transilvânia como o melhor, o segundo, o terceiro e em último lugar até o momento o 2. Eu vou fazer meu ranking quando chegar no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo do Hotel Transilvânia 4 eu vou fazer o ranking dos melhores filmes. 2. Só que ainda falta o Hotel Transilvânia 4. E que esse sim a galera diz que é o pior de todos. E esse eu tô muito animado pra assistir porque eu nunca assisti o Hotel Transilvânia 4. Mal posso esperar pra gente completar a saga do Hotel Transilvânia. Galera, essa foi a minha análise do Hotel Transilvânia 3. Espero que vocês gostem. Que tenham concordado, que não tenha matado ninguém com minhas opiniões. Por favor, comentem aqui embaixo. Dá aquele like, compartilha com um amigo que o canal tá começando. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. E fui.